Olá pessoal, continuando as nossas videoaulas aqui pela Cyberzone. Nessa videoaula a gente vai tratar de comando de desvio condicional e comandos de repetição, muito importantes e que é necessário que a gente aprenda logo de início. Então o comando de desvio condicional, ele é o comando se, tá ok? Que ele funciona com essa estrutura que nós estamos vendo aqui. Então nós colocamos se, colocamos uma expressão lógica que vai resultar algo verdadeiro ou falso, então, e dentro do bloco a gente vai colocar a sequência de comandos que a gente quer que seja executado. Ou seja, se essa expressão lógica for verdadeira, então esses comandos que estarão aqui dentro serão executados. Caso essa expressão lógica não seja verdadeira, ele vai saltar esse bloco, vai executar o restante do código, tá ok? Então o que está dentro do bloco condicional só vai ser executado se essa expressão lógica for verdadeira. Eu vou numerar para a gente, para ficar melhor aqui a visualização. Prontinho. Então o bloco se, ele vai da linha 12 até a linha 16. Caso a expressão lógica seja falsa, ele vai saltar até depois da linha 16. Vai executar o que restar de código aqui para ele executar. Então vamos para a prática para a gente entender melhor como é que funciona o comando de desvio condicional. Nós vamos colocar o seguinte: se 10 for menor que 20, essa expressão é verdadeira. A gente sabe que 10 é menor do que 20. E aqui nos comandos a gente vai colocar um comando de saída. A gente vai colocar o escreva e vamos dizer o seguinte: a gente vai colocar que a expressão é verdadeira, ok? E vamos executar com F9 no teclado. Tá aí, a expressão é verdadeira. Por quê? Porque ele reconheceu que essa expressão lógica aqui é verdadeira. Então ele apresentou para a gente os comandos que nós colocamos dentro. No caso, apenas um comando ele apresentou para a gente. Bem, nessa parte aqui é necessário que a gente se lembre dos operadores relacionais, que a gente aprendeu lá na nossa primeira aula introdutória, tá? Que é o menor que, o igual, o diferente, o menor ou igual. Esses são os operadores relacionais que a gente vai usar muito aqui, tanto no comando de desvio condicional, quanto nos comandos de repetição. Então, a gente sempre vai fazer um teste com esses comandos de lógica, se é verdadeiro ou falso. Se a expressão lógica for verdadeira, ele vai executar então para a gente o bloco. Caso não seja verdadeiro, ele vai saltar o bloco e vai continuar executando o que restar do código. Beleza, então vamos testar agora um valor falso para a gente ver que realmente ele só vai executar o que está aqui dentro se a expressão for verdadeira. Vamos colocar aqui no lugar de 20, vamos colocar 2, tá? 10 é menor do que 2? Não, a gente sabe que 10 é maior do que 2. Então essa expressão, essa frase, a expressão é verdadeira, não pode ser executada para a gente. Ela não pode aparecer na prompt. F9 no teclado. E tá aí, a expressão ela não apareceu. A mensagem não apareceu. Mas existe outra maneira também da gente executar um comando quando a expressão lógica for falsa. É o que a gente vai ver agora, com o senão. Tá? A gente pode colocar um senão. Vou colocar outro comando de saída aqui, outro escreva e dizer o seguinte: a expressão é falsa. Prontinho. O que vai acontecer? Ele vai testar se 10 é menor do que 2 realmente. Se isso for verdadeiro, ele vai executar o primeiro comando de saída. Caso isso não seja verdadeiro, ele vai aqui para essa linha. Ó. Se não, então eu vou imprimir o outro escreva. E a gente sabe que o comando não é verdadeiro, portanto, a expressão é falsa, é o que precisa ser mostrado na prompt para a gente. F9 no teclado, e tá aí, a expressão é falsa. Tá ok? Este é o comando de desvio condicional se. Beleza, pessoal. A gente tem ainda os comandos de repetição, que são 3, tá ok? É o para, enquanto e o repita. Eu vou comentar aqui o comando de desvio condicional se, que é para a gente poder testar agora os comandos de repetição. Então vamos lá, o para funciona da seguinte maneira, a gente vai usar um exemplo bem simples aqui para a gente entender. Para i, que é uma variável inteira que nós vamos criar lá em cima, tá? Só quero que vocês entendam a estrutura aí. De 0 até 10, faça sem ser cedilha.
E aqui a gente já fecha o para. Fim, para. Beleza? Este aqui é o comando para, o comando de repetição para. Funciona dessa maneira. Para uma variável do tipo inteiro, tipo numérica. E aqui a gente vai colocar os passos, o caminho que ela vai percorrer, esse laço de repetição. No caso, eu coloquei que a variável i vai percorrer de 0 até 10. Quando chegar no valor 10, esse laço de repetição vai parar de se repetir. Portanto, ele vai ficar repetindo, 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 até que i tenha o valor 10. Então, aqui dentro do para, a gente vai colocar outro comando de saída dizendo o seguinte, imprimindo a variável i, que por enquanto essa variável nem sequer existe. A gente vai criar ela aqui em cima agora, tá bom? A gente vai criar a variável i e vai dizer que ela é do tipo inteiro. Beleza. Se a gente apertar agora F9 no teclado, olha o que vai acontecer. A variável i ela vai percorrer de 0 até 10. Tranquilo? Então, a variável i ela foi incrementada automaticamente de 0 até 10. Enquanto ela não chegava no valor 10, ela imprimiu para a gente este comando de saída, que está dentro do bloco para. Beleza, pessoal? Agora a gente vai para o laço de repetição enquanto. Vou comentar aqui o para a gente, para não atrapalhar aqui a execução. E vamos para o laço de repetição enquanto, que funciona da seguinte maneira. A gente vai usar o mesmo exemplo, tá? A gente vai colocar enquanto i for menor ou igual a 10, faça. E vamos colocar aqui fim enquanto. E vamos colocar o comando escreva aqui dentro, da mesma maneira que nós fizemos com o para. E vamos colocar a variável i. No entanto, aqui no enquanto, o i não tem valor algum, porque o para a gente poderia colocar os passos que a variável ia percorrer, no caso de 0 até 10. Aqui isso não existe. Então, a gente precisa iniciar a variável i. Nós criamos a variável i aqui em cima, ela continua existindo, no entanto, ela não foi iniciada, não tem nenhum valor dentro da variável. Então, a gente vai iniciar a variável i, tá? A gente vai dizer que i vai receber 0. E aqui embaixo, depois que imprimir a variável, a gente vai incrementar a variável. A gente vai dizer que i vai receber i mais 1. A gente vai incrementar a variável de 1 em 1. Serão os passos, esse será o passo que a variável vai percorrer nesse laço. Então, enquanto i é menor ou igual a 10, ele vai imprimir para a gente o comando de saída. Logo em seguida, vai incrementar a variável que valia 0 já vai valer 1, e novamente ele vai executar o comando de saída. E assim até que a variável i chegue no valor 10. Vamos apertar F9 no teclado. E está aí o mesmo algoritmo, só que utilizando o comando de repetição enquanto. Beleza, agora a gente vai para o comando de repetição repita. Então, eu vou deixar aqui a variável i já iniciada, vou apagar aqui o enquanto e vamos para o repita, que funciona da seguinte maneira. A gente coloca repita, já finaliza aqui, fim repita, tá bom? Para não ter erro. E aqui dentro a gente já coloca o escreva, olha, o comando de saída. Escreva i. E a gente sabe que vale 0. A gente vai incrementar a variável i antes do escreva, tá bom? A gente vai dizer que i vai receber i mais 1. No entanto, no repita, a contagem não vai imprimir para a gente de 0 até 10. Vai imprimir de 1 até 10, porque a gente já está incrementando antes do escreva. E aqui no finalzinho, a gente vai dizer que esse laço de repetição vai até i ser igual a 10. E com F9 no teclado, está aí para a gente de 1 até 10. Para que eu pudesse imprimir como os outros laços de repetição, de 0 até 10, eu teria que colocar um escreva também fora do comando repita. Antes do repita, eu tinha que colocar a variável i para ser impressa. Agora aí sim, se eu apertar F9, vai ser impresso de 0 até 10, assim como os outros, tudo bem? Tá aí, pessoal. Então, esses são os comandos de desvio condicional, que é o se, e os comandos de repetição, que é o repita, o para e o enquanto, tá ok? Espero que vocês tenham compreendido.
com o passar das aulas aí a gente vai compreendendo melhor como é que eles funcionam, tá ok? Lembrando que para que nós possamos utilizá-los, temos que compreender bem como é que funcionam aí os operadores relacionais, tá ok? Então até a próxima aula, até mais.